E aí, gente? Hello, pessoal! Como que vocês estão? Mais uma terça de propósito. Nós estamos aqui firmes e fortes. Firme e forte. Graças a Deus, mais uma semana se inicia, né? Verdade. Nessa terça com propósito. Que bom que você está aqui novamente. É um prazer, sempre uma alegria enorme poder compartilhar essa terça com propósito com você. É isso mesmo. E como todas as terças com propósito, hoje está muito especial. Muito. Porque os nossos convidados de honra, né, pessoas muito queridas, que falam muito ao nosso coração, que são os nossos pastores, pastor Ronaldo Santos e a pastora Sâmia Santos. Isso mesmo. Que realmente, assim, tem ministrado as nossas vidas através do testemunho da vida deles em Deus. Então a gente espera realmente abençoar cada um que está aí nos assistindo. E vocês, como é que vocês estão? Como é que está sendo o seu dia? Você tem ficado realmente de quarentena ou não? Você tem ido ao trabalho, tem desenvolvido a sua profissão? Como que você está? De onde você é, né, amor? É isso aí, marca aí de onde você é, vamos subindo aí. Nós estamos realmente, assim, crendo que o Senhor trará boas notícias, o Senhor trará um tempo novo para nós. Só um minutinho, parece que o pastor Ronaldo está mandando aqui a solicitação. Vamos chamar já? Já vamos chamar. Vou colocar aqui para chamar o pastor, só um minutinho. Hoje a live é com o pastor Ronaldo e a pastora Sâmia Santos. É isso aí, esse gente. Casal de propósito que a gente ama. Glória! Ei, Janine, sempre! Tudo bem? Paz, querido. Glória! Como é que vocês estão? Olha, estamos bem demais. Estamos aqui vencendo. Já estamos com aprendendo muito a saudades. cada dia. Estamos com saudades dos cultos presenciais do... Muito! Não brinca, muito Meu mesmo. Deus! Como faz falta, né? Literalmente, culto online não é a mesma coisa. A gente... Eu tenho sido tocada, eu tenho sido, sim, edificada pelo culto online, mas eu acho que é uma mistura da fome e da sede do Senhor. Por esses dias a gente fica mais parado e também aquele anseio de que tudo volte rápido. Você tentar entender a movimentação que o Senhor tem nos revelado sobre esses dias. Então, assim, eu tenho sido muito tocada, eu choro muito. As meninas fazem o próprio culto delas junto com o online, mas aquela vontade, aquela saudade de estar lá, de rolar no chão, de abraçar, eu tenho do calor humano. Eu tenho necessidade do toque, sabe? Do toque humano. Então eu tô sofrendo muito. Tô sofrendo muito com isso. De tudo da quarentena, o que a gente mais está sofrendo é a questão dos cultos, é não estar presente nos cultos. O abraçar, o estar junto. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito disso, então eu tenho sentido muito falta. Gente, mas a gente crê que tá sendo, que vai ser bênção esse tempo, está sendo bênção, e o Senhor realmente está no controle, Ele não perdeu o controle, né? E eu acredito que o grande desafio para nós nesse tempo é como que nós vamos sair disso, né? Qual que vai ser a nossa diferença em sair dessa quarentena. Verdade. E de antemão, a gente quer agradecer vocês por terem reservado esse tempinho, que eu sei que por mais que a gente está, né, isolado, a gente está em casa com a nossa família, tem muitos afazeres, tem muita coisa para fazer e vocês doaram essa parte do tempo de vocês para estarem aqui, nos abençoando e edificando aqui o corpo de Cristo que está junto conosco. Imagina, pra gente é um prazer, uma honra. E assim, são dias de aprendizado, né, Priscila, né, Janilson? Verdade, pastor. Cara, são dias assim que hoje mesmo meu telefone não parou de tocar e a gente podendo ajudar, ver o pessoal de Sete Lagoas. Meu telefone agora é pastores pedindo socorro. Eu estava assistindo um vídeo agora, antes de começar, e nesse vídeo uma menina tentando suicidar, então veio um cara e puxou ela por trás, não deixou ela suicidar. Então, assim, nós vamos ter que lidar agora com... Ou nós enfrentamos o coronavírus, ou senão depois a gente vai ter que lidar com uma situação que é do suicídio e o desespero. O emocional das pessoas. Então, assim, eu acho que várias vidas, um só propósito, é quando a gente se reúne para a gente ver que a gente precisa um do outro para ajudar. E nesse exato momento, o que a gente mais precisa, sabe o que é?
é de ser socorro. E ser o socorro Verdade. em meio a essa tribulação, igual vocês mexem com casais. Acho que cada um na sua área, aquele dom que Deus deu. Sim. E hoje, pela misericórdia do Senhor, a gente está andando em lugares, cara, que se tornou tão desafiador. E até mesmo para vocês que têm um ministério, cara, cada dia, ore a Deus, assim, para cada um da equipe sua, sejam várias vidas também, é um só propósito. Amém. É o ministério que Deus deu para vocês. Porque um só propósito, cara, não quer dizer que a gente não vai ter desafios, não vai ter dia ruim, não é isso. Mas quando o povo se reúne, cara, num só propósito, igual agora está acontecendo, o Júnior com a equipe do Missões, com o Social, eles já levantaram quase 100 cestas básicas. Glória a Deus. Entendeu? Nos dias da chuva, nós conseguimos alcançar mais de 400 famílias. Que lindo. Então, É a crise, né, pastor? A crise permite a gente transbordar. A crise permite a gente transbordar o que a gente está cheio, né? Eu acho que a crise é uma excelente oportunidade para a gente manifestar o caráter de Deus, o que a gente tá aprendendo todos os domingos ali na igreja, com o Senhor, né, com a Sâmia. Então, acho que a crise dá essa oportunidade de a gente ser igreja. Mas eu acho que essa crise ela veio justamente para isso ser real na vida de algumas pessoas, porque eu acho que o mundo de hoje, essa questão do um ao outro ajudou, do estar junto, do caminhar junto, se tornou bem banal. Tem pessoas que vivem um convívio, uma realidade bem superficial um com o outro. Eu preciso de você até quando você vai me beneficiar. Sabe, nos atritos também, nos relacionamentos, faz com que haja Cristo, sabe? Haja libertação, haja verdade. Então, eu creio que o Senhor também permitiu com que a gente se retirasse, no momento de se retirar, para a gente se encher dele. Porque quando isso tudo acabar, é o momento de nós mostrarmos o que realmente é uma igreja do reino, sabe? Verdade. Então, eu creio que esses dias é o dia que os exércitos estão sendo preparados, com as suas armaduras certas, com as suas armas certas, para guerrear em nome de Jesus em um só propósito. Amém. E é uma palavra que está assim queimando, né, no meu espírito, assim, que o Senhor me deu esse fim de semana. Eu vi até hoje a live mais cedo do pastor Ronaldo, ele compartilhou algo bem parecido, né, que foi acerca da arca. E ali, quando a gente vê a quarentena de Noé, quando as águas começam a baixar, algo acontece que me chama muito a atenção. Foram 3 atitudes, né? E eu acredito que precisam ser essas atitudes no final dessa quarentena que a gente precisa ter. A primeira é que a Bíblia vai falar que Noé saiu pelo telhado. Ele e a família saiu pelo telhado. Não sei quantos já repararam nisso, mas a Bíblia fala que ele tirou o telhado e saiu de cima. Ou seja, a porta, o lugar que ele entrou não foi o mesmo que ele saiu. Ele entrou por uma porta, só que a Bíblia fala que o Senhor fechou essa porta. E Noé sai pelo telhado. Por quê? Não tem como a gente sair da mesma forma que a gente entrou. A gente entrou de uma forma nessa quarentena, nessa crise toda, mas a gente está saindo literalmente de uma outra forma. A segunda coisa é que Deus vai falar para Noé o seguinte: saia você primeiro, depois a sua mulher, depois os seus filhos, depois as mulheres de seus filhos. Então, eu acredito que Deus está reorganizando prioridades. Deus está colocando, o pastor falou aí do casamento, né? Então a gente sempre vai ter uma visão de casamento. Deus está colocando o casamento em primeiro lugar. Deus está realmente colocando o casamento como algo prioritário, né? Por trabalharmos com isso, a gente vê muitas pessoas que colocam filhos, ministério, tudo na frente de casamento. E talvez na hora que eles entraram na arca, foi a mulher na frente, foi a girafa, cada um foi bagunçado, mas na hora de sair, Noé teve que sair primeiro, depois a mulher. Não foi o filho que saiu primeiro. Noé, salve-se quem puder. Deus organizou a prioridade, né? Saia você, saia sua mulher, depois os filhos, depois as noras. Então, Deus está fazendo isso. Deus está colocando esse convívio de marido e esposa bem alinhado, né? E com filhos, as prioridades corretas. E, por último, a Bíblia fala que Noé edificou um altar. E é a primeira vez, eu não sei quantos já prestaram atenção nisso, mas é a primeira vez que a Bíblia menciona
que um homem edifica um altar. Então, ele não só busca Deus na crise, mas ele traz Deus para o convívio dele depois da crise. E eu acredito que é isso que nós temos que fazer. Estamos buscando o Senhor nesse tempo de, né, jejum, oração, enfim. A gente está buscando o Senhor como nunca antes. Mas a gente precisa trazer essa busca para o nosso dia a dia agora, depois da quarentena. Amém. E Noé fez isso, né? E, por último, Noé planta uma vinha. Então, acho que é por último que o nosso trabalho vai vir, é por último de tudo isso. Depois que a gente ter as nossas prioridades organizadas e um altar edificado. Aí sim nós vamos poder edificar uma vinha. Ô, Janilson, e em cima também dessa passagem, cara, sabe um ponto que eu acho muito importante? O desafio, cara. Eu perguntei uma vez para o pastor Tênis, ele falou algo surreal. Eu perguntei assim, pastor, qual que é um dos homens que o senhor mais admira? Ele falou assim, Ronaldo, Noé. Eu falei assim, tá, mas e aí? Ele falou assim, cara, Noé foi um cara espetacular, ele conseguiu colocar a sua família dentro do mesmo projeto. Uau! Entende? Eu não preciso parar meu ministério para cuidar da minha família, eu tenho que pôr minha família dentro do projeto. Amém. Você entende? O problema de hoje de ter pessoas que eles querem parar tudo. Eu acho que a ideia não é parar, porque o cara para e tem um estilo de vida. Mas aí quando ele volta, ele vai ter outra luta. Verdade. É a mesma coisa vocês dois. Vocês dois, quando vocês viajam, ou seja, aí amanhã vem filho. O filho que vai entrar nesse ritmo, não é vocês que vão entrar no ritmo dele. Verdade. Entende? Então, o que me preocupa? Me preocupa se às vezes são as pessoas que querem parar na totalidade, acaso e acaso. Mas eu vejo assim, eu conversando com o pastor Tennyson na época, e ele falando, Ronaldo, cara, Noé, ele conseguiu pôr a família num projeto. Cara, nunca tinha chovido. Deus Verdade. era com um cara com mais. Porque, assim, eu falo com o Sam direto. Cara, quando Sam, eu sei que ela está comigo, são 14 anos, vamos fazer 14 anos de ministério. E, cara, a Sam está comigo em quantas lutas, desafios, e vem para lá, vai para cá. Cara, tipo assim, só dela estar comigo, ela sabe, só dela estar comigo e dando uma força, cara, já é tudo para mim. Você sabe disso, a gente vira um leão, cara. Entende? E o que é mais admirável no caso de vocês, né, pastor, assim, porque vocês são uma inspiração para nós em muitas coisas, mas eu acho que isso é bem legal, porque assim, acaba os cultos, né, para quem aí é da nossa igreja recomeçar sabe disso. Acaba os cultos, a família, o senhor tá lá atendendo e as meninas correndo e vocês estão preocupados em cuidar das pessoas. E as meninas estão crescendo nesse ambiente, isso é fantástico, não tem assim... E a cumplicidade, né? Sim. Que vocês têm essa comunicação, essa confiança entre vocês que gera nelas também essa convicção que por mais que elas estão brincando, ela tem lá os pais que sabem que elas podem recorrer. E isso é fantástico. Isso ministra muito a nós, sabe? Amém. Elas amam a igreja e a gente faz questão de criar elas nesse amor. Porque, como todo mundo sabe, eu era estéril, eu não podia ter filhos. E eu creio que se o Senhor não tivesse me dado elas, Ele ia continuar sendo Deus. Mas se Ele me deu e Ele determinou um propósito e um projeto de vida para elas, antes mesmo de nos dar a elas, eu crio elas para esse propósito, para esse projeto. Muita gente questiona, mas você não está muito à frente, você não faz alguma coisa. Eu estou à frente de criar elas para o cumprimento do propósito. Eu sei que vai chegar um tempo em que o Senhor vai me levar para onde Ele quer, para o que Ele prometeu, mas agora é a hora de eu encher elas, de eu impregnar elas de tudo aquilo que Ele já falou que elas vão ser. Essa preparação para mim hoje é o primordial. Eu estou tentando recomeçar a ser igreja dentro da minha casa e liberando meu marido para ele ser para a igreja e para as nações. Porque fantástico, né? Ela sendo dessa forma, a gente caminhando assim ajuda muito, entendeu, Janilson? Verdade. Eu falo bem no público, nós não somos uma família perfeita, mas assim, o que a gente tem aprendido, cara, como igreja, a gente chora, tem dia, a nossa igreja hoje, a recomeçar uma igreja que tem muitos órfãos. E, cara, esses dias para trás mesmo, teve um rapaz, eu falei hoje na live pela manhã, teve um irmão, um jovem, que 4 meses na igreja e tal, ele veio me pedir perdão, e eu nunca tinha conversado com ele. Aí eu achei estranho, falei, cara, tá, mas por quê? Aí ele foi contar a história, que ele estava com raiva de mim, sem ter conversado comigo. Aí ele virou e falou, não, é porque todo mundo fala que o senhor é um paizão,
E a figura que eu tenho de um pai é um carrasco, um cara que me abusou. Meu Deus. E agora as pessoas falam que eu sou um paizão, então qual imagem que ele teve de pai? O pai, Cara, a figura que ele já tinha, né? Cara, eu abracei ele, eu chorei com ele, entendeu, Janilson? Cara, tipo assim, tá lá com a gente hoje, é um filhão que a gente tem ajudado a gente demais. E esses dias ele voltou, ele ligou pro pai dele, pediu perdão, o pai dele também pediu ele perdão. Cara, o maior desafio hoje para qualquer ministério, cara, é essa paternidade. Eu acho que o maior desafio hoje, cara, é tipo assim, vocês ainda, né, não têm filhos. Ainda. Mas no tempo certo é lógico, é o próprio Deus. Mas assim, cara, a Laís e a Agatha, elas são escola para mim, elas me ensinam. Muito, cara. Tipo assim, elas chegam, tem hora assim, a arrancar coisas da gente que assim, nem a gente acredita que um dia alguém arrancaria. Entende? Não, e isso é tão inspirador, né, pastor? Eu me lembro que um dia a gente conversando com a Sâmia, eu nem sei se eu poderia falar isso aqui agora, mas eu me atrevi a falar. Mas assim, me edificou muito e a gente trouxe isso. A gente ainda não tem filhos, mas a gente trouxe isso para nossa vida a dois. Porque ela disse pra gente, nós dois, que todos os meses do aniversário das meninas, né, no caso da Agatha, março, e no caso da Laísa, junho, ela separa aquele mês para jejuar pelas meninas. E eu achei isso assim, nossa, isso me marcou muito. E a gente aplicou isso na nossa vida no ano passado. Né? E o aniversário de nós dois, o bom é que, tipo assim, começa do Janilson, dia 24 de junho, depois vem o meu, dia 7 de julho, e o nosso aniversário de casamento, dia 22 de julho. Então, e a gente começou e deu 52 dias. E o Senhor nos disse que em 52 dias os muros de Neemias estavam sendo restaurados. E essa inspiração veio de vocês, assim, sabe? Como pastores, porque as pessoas às vezes pensam que a gente tem que ter esse contato diário todos os dias, aquela coisa toda. Só que quando o Senhor coloca alguém num lugar alto, como Ele tem colocado vocês dois, a mínima coisa que vocês fazem já é inspiração. Vira uma chave. Vira uma chave, literalmente. E eu acredito nisso daí que vocês dois fazem, sabe? Eu acredito que é isso daí que é várias vidas e um só propósito. Né? E esse várias vidas, um só propósito, o que a gente acredita, cara? Que são dias assim, desafiadores, Janilson, dias de restauração. Amém. Cara, esses dias o próprio Deus, ele está arrancando coisas da gente que nem a gente tinha noção que a gente era. Janilson, eu tô numa vibe agora de live que eu nunca fiz na minha vida. Eu tô indo para 2 semanas, 9 da manhã, 9 da noite, e aí entra na live de um, entra na live do outro. E, cara, tipo assim, tá sendo surreal. Eu vejo assim, cara, se não fosse isso, eu não ia estar entrando, não. É porque não é complexo, cara, porque eu nunca dei moral pra internet. Ele não tem muita paciência. Só que agora não, cara. Tipo assim, eu e o Juscelio... E quantas vezes que a Pri pediu, senhor pastor, vamos lá, vamos gravar, vamos fazer, mas Deus te levou pra isso. Cara, ô Janil, você não sabe o que eu passo com isso, cara. É tipo, eu pastor, sei que eu de verdade, tô nós vencendo. estamos sendo muito edificados. E é legal porque, assim, 9 horas da manhã a gente já tem que ter compromisso. Vamos assistir a live do pastor. 9 horas no relógio é live, então... E a gente já amanhece o dia sendo alimentado, porque, assim, a mídia está o tempo todo querendo fazer o papel dela, né? Fazer o papel dela. Mostrar noticiário. Só que quando a gente se enche do céu, quando a gente se enche de palavras de homens de Deus, isso é maravilhoso, isso é incrível, né? A visão tem que ser diferente. Eu acho que eu vou ter um olhar daquilo que eu me alimentar. Eu, no início, estava ficando bem habitolada. Toda hora eu olhava no celular, como é que estão os números, a contabilidade, coronavírus, 2 filhas em casa, os meus pais dentro dessa área de risco por questão de idade. E eu, sinceramente, estava ficando neurada. E aí eu pensei assim, o quê? Eu tenho que começar a viver como uma pessoa que crê no pai que tem. Então, Sim. parei disso, tô me enchendo, sabe, do Senhor, ouvindo bastante adoração, eu vivo para isso, eu sou movida através disso, eu sou cheia através disso. Tô agora escutando uma música muito bacana que fala que ele não desiste de lutar por mim,
sabe? É uma música americana, a letra dela é muito profunda, fala muito sobre essa questão. Eu e o Ronaldo éramos pessoas desacreditadas. O nome da igreja é um nome profético que começou sobre nossas vidas e chama pessoas para também recomeçar, sabe? Então, independente do que o mundo diz, sabe? Independente de qualquer coisa, eu prefiro crer que ele não desistiu de mim e que ele faz de tudo para chamar a minha atenção e que ele guerreia por mim, que ele me quer mais perto, que quer o meu coração a cada dia. E eu tô aqui para dar isso para ele, porque eu vivo diante daquilo que ele quer que eu faça. Eu vivo para ele, a minha casa vive para ele. Então eu prefiro escutar o que os céus diz ao meu respeito, a movimentação dele por esses dias, do que o que a mídia tá tentando lançar na mente da gente. Amém. Verdade. A gente tem ouvido muito que a crise é o velocímetro de Deus para o propósito. Então, assim, a gente tem que saber lidar com a crise, e como a gente tem lidado é como que a gente vai... É o resultado, né? De como a gente vai sair. E, Selma, pegando o gancho disso que você falou, as pessoas que caminham com você sabem que um assunto que você fala muito é sobre identidade. Sim. E você acredita que, assim, identidade e propósito andam juntos? Um precisa do outro. Para eu cumprir o meu propósito, eu tenho que saber quem eu sou dentro do reino, porque senão eu fico vagando contra o vento, né? O Senhor, ele me chamou para algo, é o meu propósito. E dentro disso, ele me deu uma identidade para fluir através disso. Então, é a minha marca patente que ele me deu, que ele foi lá e carimbou. Então, eu preciso de saber quem eu sou no reino, eu preciso de saber o que ele pensa a meu respeito, para que eu consiga fluir na plenitude daquilo que ele me chamou para ser. Amém. E esse juntos por um propósito, hoje trata de vocês dois. Sim. Só que vai chegar um momento que vocês vão ter uma equipe maior. Amém. Aí é o desafio. É a identidade e propósito, é o que a Priscila falou. Uma pessoa que ela tem dificuldade com a identidade, ela não se encontra. No meio do caminho, cara, Janilson, Priscila, é algo que hoje é o maior desafio de qualquer pastor, de qualquer líder. Sim. É você debaixo de uma caminhada que as pessoas possam enxergar primeiro, escrever bem a visão para que elas possam entender. Amém. Eu recebi essa palavra hoje, pastor. É mesmo? Escrever bem a visão. Amém. Durante 7 anos da Recomeçar, eu creio que até hoje tem coisas que ainda não estão bem visíveis para mim. Meio que ainda está embaçado. É tipo assim, aquele cego que ainda enxerga os homens como árvore. Tem coisa que você ainda, você ainda está enxergando, mas ainda está um pouco embaçado, como os discípulos olhando e acharam que era um fantasma. Existe o processo para a gente compreender isso. Então, tem algumas áreas da minha vida que ainda é um pouco embaçada, só que eu estou aprendendo. Algumas pessoas acham assim, que tudo tem aconteceu da noite para o dia. Não, são 14 anos de choro. Hoje mesmo eu estou assim, não que eu esteja triste, cara, mas hoje meu telefone tocou, só assim... A gente já tá chegando no extrato, cara, do coronavírus. Verdade. Janilson, eu vou te falar, o coronavírus hoje, talvez a gente não tenha um em contagem, mas a gente tem milhares de que querem já suicidar. Olha que doideira, cara. É muito forte isso, né, pastor? Aí porque você pega as pessoas pastores. Só olham uma coisa. Tem pastores que já querem fechar a igreja. Tem pastores que falam assim, pastor, você consegue cuidar desse povo? Entende? Então, tipo assim, cara, a gente está entrando em lugares, agora as pessoas estão falando, agora os ministérios que vão viajar acabaram. Eu não acredito nisso, cara. Amém. Eu acredito que agora, cara, muitos vão se tornar pessoas de socorro para outros lugares. Amém. E foi até uma palavra que o Senhor liberou sobre nós, né? Assim, que a gente conversou aí na semana passada e o Senhor falou isso conosco. Comigo, né? Porque a gente, né, também, por termos um ministério itinerante, com viagens, algumas viagens foram canceladas e sempre vem aquela preocupação, Deus, será que eu estou me movimentando certo? Né? E o Senhor veio com uma resposta certeira, olha, agora mais do que nunca, não é tempo de desistir, porque agora que vocês vão se levantar como socorro, né? E isso me consolou muito e pessoas que também têm esse chamado, eu tenho... Porque com o consolo que a gente recebe, a gente consola. Né? E nesse caso
o Senhor foi um agente, eu comecei a consolar pessoas com essa palavra. Que agora é a hora, né? Amém. E assim, sabe o que eu vejo, Janilson? Cara, a Marisa está aí na área também, Marisa. Mas, tipo assim... Marisa. Marisa top também. Aqui, o que acontece, cara? Nesse momento, Janilson, a gente vai se redescobrindo, cara, tantas coisas, assim, que estava guardado aqui dentro, cara, que às vezes a gente não tinha nem noção. Verdade. E que em meio à crise, cara, que Deus levanta os guerreiros. Em meio à crise que Deus levanta pessoas que acreditam num propósito, entende, cara? Sim. Verdade. E num momento como esse, eu te confesso que o que eu estou aprendendo... Sim. Estou aprendendo muito. Hoje eu tive uma experiência fantástica. Estava na área de tanque, lavando roupa. E pensando em toda a questão financeira que envolve isso tudo. Tanto da nossa vida, quanto das pessoas. O Ronaldo já tinha comentado sobre isso comigo. E eu estava assim, com meu coração assim, sedento de uma resposta do Senhor, sabe? Eu precisava de sentir Ele, eu precisava de ser acalentada, eu precisava de escutar o norte dele. E aí eu tava lá, tava na minha, tava quietinha, orando no meu pensamento, no meu coração. E a Agatha na varanda andando de bicicleta. Aí, sem mais nem menos, ela parou na porta assim, da área de tanque e falou assim: mamãe, não preocupa, vai ficar tudo bem. Aí eu falei, filha. Aí ela falou assim: preocupa não, vai ficar tudo bem. Uau. E aí eu me derramei em lágrimas de falar assim: Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu me senti tão segura, eu me senti tão protegida de saber que, independente do que está acontecendo, para os que creem, o Senhor está guardando uma porção dobrada, sabe? Para os que creem, o Senhor está separando algo novo, algo extraordinário, sabe? E eu preferi realmente ficar nesse lugar dos que creem, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem jamais penetrou em coração humano tudo aquilo que Ele tem preparado para nós que estamos crendo. Uau! E é tão mais confortável, é tão mais precioso quando a gente entende esse lugar, porque nesse tempo de quarentena, a gente tem ouvido também muitas pessoas falando do tempo de ócio, do tempo difícil, como que tem sido penoso, tem sido entediante. E a gente lê uma matéria também que os índices de violência doméstica, de depressão, têm aumentado. E é aquele versículo, né, que fala que como ferro com ferro se afia, assim o companheiro afia o outro. Então, assim, a gente está dentro de casa, isolado, distante de todo mundo, e só tem nossa família ali para você conversar, para você desabafar. E quando você ali tem a outra pessoa e você tá naquele impulso, porque o Janilson, por exemplo, ele é hiperativo. Ronaldo. Se não tiver alguém para desabafar, para rir, para chorar, para esbravejar, ele vai fazer isso com a torta, com a planta, com qualquer coisa. Então, assim, tem momentos, por exemplo, que eu quero ficar lendo, eu quero ficar quietinho, mas a gente precisa também saber compartilhar e ter equilíbrio em todas as coisas, assim, né? Eu acho que é remir o tempo, né? Na semana passada, eu estava muito angustiado, muito mais angustiado que eu estou agora, porque às vezes, assim, a Bíblia manda a gente ordenar a nossa alma, né? Então, há momentos que vem aquela angústia e a gente tem que colocar ela no lugar, mas eu não estava conseguindo ordenar a minha alma. E a Priscila estava tendo o tempo dela com Deus e eu também. A gente acordou, cada um foi com o seu tempo com Deus, a gente lendo a palavra. E de repente eu estava lá e o Senhor falou assim comigo: Janilson, vai para a sala agora e celebre uma ceia, você e a sua esposa. Foi uma palavra assim, na hora. E eu corri para a sala e, por a gente ter algo bem profético também, já peguei a bandeira do Brasil, estiquei aqui e começamos a orar. E veio aquela intercessão profética sobre nós, né? Aquele choro, assim, a gente começou a chorar pelo Brasil, pelas nações, começamos a orar. E quando a gente ia celebrar a ceia, nós dois ali, íamos trocar aquele suco de uva com pão, o Senhor falou assim: não é aqui prostrado que eu quero vocês. Se assentem na mesa e estende a bandeira do Brasil sobre a mesa. E aí eu não estava entendendo nada. E para profeta, tudo é maluco, tudo é doido, é preciso aquilo. E eu peguei e fiz o que Deus estava mandando. E a Priscila rindo sem entender nada. E quando eu estiquei a bandeira assim, né, na nossa mesa, o Senhor me disse dessa forma: eu estou colocando o Brasil e as nações na mesa do Cordeiro.
E aí a gente sentou para cear e começamos a orar e adorar e ver aquela presença. Aí a Priscila já começou a se derreter diante de Deus, porque vê aquela presença. E aí o Senhor me deu uma visão espiritual. Eu vi uma mesa imensa e nessa mesa havia todas as bandeiras das nações. É que nem aquele forro lá do Tadeu, que ele tá atrás. E só que a bandeira do Brasil estava destacada por sobre essa mesa. E havia 24 lugares. Havia 12 lugares de um lado e 12 do outro. E aí, na hora, me veio os 24 anciões na mente. Mas aí o Senhor me falou dessa forma. Tinha um trono. E o Senhor me disse dessa forma: acaso não são, filho, 24 horas as horas do dia? Pois eu estou ensinando o Brasil e as nações remirem o tempo. E aí eu comecei a chorar aquela hora. E aí a gente começou aí vamos cear. E o Senhor falou assim: tudo começou com um homem e uma mulher e Deus em um jardim. E eu estou trazendo vocês de novo para casa, para vocês entenderem o que é verdadeiramente ser juntos por um propósito. E aquilo me consolou, me reconfortou. E eu estou liberando essa palavra a toda hora, porque com o consolo que a gente recebe, a gente consola. Então, isso que essa experiência da Sâmia com a Ágata, meu Deus, que tremendo. A Bíblia fala que da boca dos pequeninos, Deus suscita o perfeito louvor para destruir os inimigos. Então, verdade. Deus destruiu a ansiedade da Sâmia usando a Ágata. Verdade. Ô, Janilson, duas coisas. Quando o avião vai para o hangar, ele vai dar uma manutenção para dar o próximo voo. Verdade. Outra coisa. Certa vez eu estava voltando de uma viagem de São Paulo e ia passar por uma turbulência. Mas da forma que o piloto falou, tipo assim, ele foi tão tranquilo, e passou, mas da forma que o cara falou, trouxe uma tranquilidade. Mas na hora da turbulência, o avião, cara, e beleza, mas pela palavra que o cara deu, o piloto, o cara que está na frente deu, trouxe uma segurança. O que eu aprendo com isso? Cara, em meio turbulência aqui dentro de casa, a cada momento eu entendo, Deus é o piloto, tá? Uau. Ele é o todo-poderoso, cara, mas eu preciso de, às vezes, ação, amor, eu falo assim, aperte o cinto. Nós vamos passar por essa turbulência e todo mundo vai sair bem. Amém. Meu entendeu? Deus. Então, tipo assim, cara, porque assim é um equilíbrio. É o que eu tenho pregado direto esses dias nas lives. Todas as lives, todos os dias eu falo talvez a mesma coisa. Mas, cara, eu quero manter o foco sem olhar para trás e tá apertando mais ainda. Então é tempo de eu olhar, cara, verdadeiramente, não simplesmente ser ouvinte, mas praticante da palavra. Amém. São dias que eu tô aprendendo tanto, e falando assim, poxa, peraí, Deus quer me ensinar algo aqui. Janilson, tem hora que o próprio Deus está nos ensinando tanta coisa. Verdade. Que se fosse outras épocas aí, talvez tivesse tudo tranquilinho, a gente não ia aprender, cara. Verdade. É necessário. Tipo assim, olha que doideira, cara. Daniel, a Bíblia fala que Daniel, ele decidiu em não se contaminar. Ele teve uma vida de santidade e tal, mas até então, ele não sabia da cova dos leões. Beleza? Só que agora tem a cova. Então ele tá dentro da cova, mas aqui, cara, ele tinha um depósito. É mais ou menos isso, entende? Uau. Então a cova dos leões, o leão tem que trancar a boca, porque uma decisão lá atrás, cara, hoje vai colocar você em lugares por causa de decisões lá atrás. E quando o Senhor, ele nos chama, ele nos escolhe para um propósito, ele não fala pra gente os processos que a gente tem que passar até chegar no final desse propósito. É bem isso. Independente disso, a gente levanta a mão e fala, Senhor, eis-me aqui. Automaticamente a gente já recebe tudo que aquilo precisa para o cumprimento do propósito. Sim. E aí é questão de saber que, independente, o processo ao qual nós vamos passar, as surpresas que esses processos podem nos causar, a gente tem que ter a certeza e o conforto de que ele está com a gente e que no final vai ficar tudo bem e a gente vai conseguir cumprir o propósito. Sabe o que, Janilson? Os processos, cara, vocês conhecem muito bem, então, os processos, tem hora que a gente repreende o diabo, e tem hora que não tem nada de repreender. Tem hora que a gente tem que aceitar o processo que Deus está treinando na gente. Verdade. Teve um pastor que...
hoje ele me ligando e falando assim, cara, como que você consegue ficar? Ele foi falar do tamanho da Recomeçar, foi falar de aluguel e tal, então eu deixei. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, como é que você consegue ficar assim nessa paz que você transmite? Eu virei para ele e falei assim, brinquei com ele, falei assim, cara, são 14 anos. Eu já passei fase da minha vida que eu falei assim, cara, para onde eu vou, cara? Então, na época, eu repreendi o demônio, mas não era demônio. Era um processo. Uau. E nós decidimos viver isso. Hora nenhuma a gente chegou ali e falou assim, a gente quer esses 11 mil metros. Ai, a gente quer essa igreja inteira. Ai, o Ronaldo quer. Ai, a Sâmia quer. O Senhor virou pra gente e falou assim, eu separei vocês e eu vou dar essa porção para vocês. Então, quando eu creio que é algo nosso, da nossa mente, do nosso querer, no momento desse de crise, a gente se desespera, porque é onde que a gente vai realmente sustentar aquilo dali. Mas quando o Senhor, Ele nos chama, quando o Senhor, Ele nos leva, quando o Senhor, Ele nos dá, Ele que vai sustentar. Então, a gente pode ficar tranquilo e saber que Ele é o mesmo Deus que nos deu, é o Deus que sabe de tudo que aquele reino precisa para se sustentar e Ele vai prover. Ô, Janilson, Verdade. A gente casado de pouco tempo, aí eu peguei a despensa todinha nossa e ofertei. Tudo. Armário, tudo que tava na geladeira, tudo. Ele fez isso várias vezes. Aí ela ficou doida, cara. E aí, o que eu vou comer? Que não sei o quê. Aí eu fui pro quarto, falei assim, Deus, o Senhor mandou. Ô, Janilson, aí eis que me liga um irmão falando assim, pastor, tem que conversar com o senhor. Eu falei, meu Deus, o irmão não sabe o que eu tô passando agora. Aí na hora veio aquela incredulidade, poxa Deus, mas o senhor mandou, e agora, né, e tal. Aí o irmão queria conversar comigo. Aí na época ainda era aqui no Big Shop Supermercado Via Brasil. Via Brasil. Era Via Brasil. Aí, cara, ele me chamou, falou que queria conversar comigo, se podia ir no shopping. Eu fui. Cara, eu chegando lá na entrada do Via Brasil, ele tava com 2 carrinhos de compra. Uau! Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, tudo que eu comer esse mês, o senhor também vai comer. Meu Deus. Cara, eu cheguei lá em casa, assim, eu cheguei, cara, e eu pude viver coisas, assim, cara, tinha um dia que eu falei assim, e agora, como é que eu faço? Outra coisa, eu precisava de comprar algumas coisas para a igreja, e microfone, era muita coisa, em torno de 10 mil reais. E, cara, eu fui conversar com minha mãe falou assim, Ronaldo, não sei o que nós vamos fazer, você vai ter que aguentar um tempo. Só que eu fiquei triste, entendeu? Sim. Eu fiquei triste e tal. Aí eu falei, quer saber, Deus? E aí eu fui e orei a Deus. Aí minha mãe me ligou, deu assim 1h30 depois, falou assim, Ronaldo, tem uma pessoa que está precisando falar com você e não consegue. Eu falei, pá, pode falar para mim. É normal, né? Aí... Ele tá melhorando. Tô melhorando. Aí vai escutando. Aí essa pessoa chegou e falou, pastor, tem como a gente encontrar lá na porta da igreja? A gente tava na Zé Faria da Rocha ainda. Aí eu falei assim, tem. Aí essa pessoa chegou, Janilson, com um cheque e falou assim, pastor, uma pessoa que estava me devendo mais de 6 anos não me pagava. Ela me deu 5 cheques e esse cheque já é à vista. E o primeiro cheque eu quero entregar nas suas mãos. Uau! Se eu comprar o que a igreja precisa. Janilson, eu precisava de 9.800 reais. Essa pessoa deixou um cheque de 10 mil reais. Meu Deus! Que tremendo nós, tipo assim, nós somos muito abençoados em relação a isso. A gente vive nessa medida de fé. Porque o Senhor, Ele prometeu que o pão nosso de cada dia Ele nos daria. Sabe? E Ele realmente nos surpreende no amor dEle. Porque quando a gente acha que assim, poxa vida... Não vai dar. Ai, não vai dar. Deus vem e nos mostra que Ele consegue superabundar sobre aquilo que a gente achava que não dava. Dá para nossa casa, dá para a casa de outro e de outro. Porque o Ronaldo é assim. Ele ganha uma oferta agora de 100 reais, a pessoa, ele sai da igreja sem ela, porque ele dá. Vocês já viram ele dando roupa, ele dando sapato em cima do altar. Ele é totalmente desprendido. E a gente descobriu que realmente, quanto mais o coração aberto, quanto mais o coração dado, quanto mais o coração voltado realmente a abençoar pessoas, é incrível o quanto que nós somos abençoados. E nessa live... o mais incrível... Desculpa, pastor, mas assim... É um sentimento... Você sabe qual que é o sentimento que eu tenho, cara? Eu não ia falar nada disso.
Cara, você sabe qual que é o sentimento que eu tenho, assim, a gente fazendo essa live? Cara, é um sentimento que nós temos um pai, cara, que vai cuidar de tudo. Aleluia, glória a Deus. Cara, Glória Deus não deixou a gente órfão, não. Ele continua sendo nosso pai, entende? Amém. Ainda com as nossas pirracinhas, tem hora de menino. Cara, tem hora que eu chego perto de Jesus, eu acho que ele vai pra mim assim, não, hoje você tá igual a Ágata, pirracento. E é isso que a gente tem que fazer, né, pastor? Trazer à memória os feitos do Senhor, levantarmos altares de memoriais mesmo, lembrando o que o Senhor já fez. E talvez também as pessoas olham assim, por exemplo, para a vida de vocês e veem os lugares altos, os troféus que vocês têm ganhado, mas não viram as renúncias, os choros. Não vem as renúncias ainda, né? Não vem as entregas. E uma frase até do pastor Telmo, que ele fala que nada acontece do nada. Leva tempo para Deus fazer o de repente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, do nada vocês fizeram, construir essa igreja. Do nada vocês já estão assim, do nada vocês já estão influentes, já estão com pessoas que são relevantes na nação, mas não é do nada, né? É essa coisa, leva tempo para Deus fazer o de repente e é uma construção. E uma coisa que a gente sempre aprendeu, até com o pastor Ronaldo, e quem é da Recomeçar pode comprovar isso, que nos últimos meses o pastor Ronaldo sempre tem batido na tecla da gente voltar para o secreto, buscar o Senhor. Ele fala assim, se joga no chão, sobre ele, né? E a gente chovendo molhado, mas para esse momento, essas palavras, como que está sendo necessária para esse tempo? Se jogar no chão e é tudo sobre Deus. E esses lugares altos que Deus tem estabelecido, que é apenas o início, que a gente sabe que o que vocês carregam, que a família Santos carrega, é algo para o Brasil e para as nações. Né? O que eu aprendo com vocês muito forte, o pastor sempre, quando vai nos dar alguma direção, não despreze os pequenos começos. E isso a gente vê literalmente na Recomeçar, quando a gente para ali, entra na Recomeçar e vê aquele banner, e vê ali o pastor Ronaldo tão novinho, pouquinhas pessoas, e de repente você vai acompanhando. Esse versículo me vem muito forte. Não despreze os pequenos começos. E isso é fantástico. E assim, né, a gente já está caminhando para o fim, mas algo que a Sâmia também fala que me abençoa muito é que o que nos trouxe até aqui já não é suficiente. Suficiente. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para que a gente continue. A gente precisa de receber cada dia mais o Senhor. Amém. Amém. Ontem eu vi na internet um pastor, Davi Passamani, que é até pastor da casa, né? Que ele caiu e as pessoas tacando pedra e tal, e eu comecei a chorar com aquilo. Cheguei para a Sam e comecei a chorar. Aí eu liguei para o Luiz na hora e comecei a chorar com ele, falando, cara, é um irmão, ele caiu, mas agora ele só tá tomando arrebentado e tal e tal. A esposa perdoou, os filhos perdoou e a própria igreja perdoou. Mas aí eu vi que algumas pessoas só sabiam condenar, bater. Eu não estou aqui passando a mão no pecado, né? Porque tem a sua consequência e tal. Que não cabe a nós. Que não cabe a nós e tal. Verdade. Aí eu comecei com o Luiz e o Luiz falou comigo um outro negócio violento. Ele me deu uma palavra, assim, Ronaldo, você tem 2 filhas. Quando as suas filhas erram, ela tem pai e você corrige. Você não vai deixar ninguém bater. Verdade. Quem tem que corrigir é você, não é ninguém de fora. Verdade. Só que hoje, o que acontece? Quando você não tem pai, qualquer um bate. Verdade. E pastor. quando você não tem pai, você não consegue, muitas das vezes, Janilson, debaixo de uma frustração, você não consegue se erguer. Ainda mais essa pegada sua, que é juntos por um propósito, vocês trabalham muito com família. Eu tô falando de um cara que estava bombando no Brasil, no mundo. E que agora ele se deparou com uma situação, mas eu podia ter conversado, cara, não vem ao caso, o irmão está se retratando e tal. O que mais me preocupa, cara, hoje, é que as pessoas estão mais com pedra na mão do que com flores. É verdade, pastor. Entende? Verdade. E tipo assim, hoje as pessoas elas estão preferindo bater nas pessoas, expor as pessoas,
e muitas das vezes elas estão escondendo algo que ela carrega há muito tempo. Normalmente, por trás de todo comportamento de acusador, é porque, na verdade, a pessoa quer acusar para encobrir o dela, né, pastor? Encobrir o erro dela. Foi isso que Jesus fez com a adúltera, a mulher adúltera. Por que eu falei desse assunto? Cara, porque é um assunto que eu sei que vai repercutir. Tem várias pessoas aí seguindo a gente aí, cara, e tipo assim, eu sempre dou um conselho. Eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. Amém. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa. Isso. É bem enfático dizer, aquele que pensa, porque muitas vezes a gente acha que a gente realmente está bem na fita. E o Senhor, ele pode vir nos mostrar que realmente ele tem ainda algo para tratar conosco. Isso é que eu e vejo às vezes o erro dele foi esse, né, pastor? E o nosso é totalmente diferente. Nosso erro, às vezes, é a nossa intolerância às pessoas, a maledicência, a ira, né? Como eu luto com a ira, eu vou dizer a 100 num instante, né? A mentira, isso. E às vezes a gente transborda do que está cheio. A gente, né, precisa realmente estar orando por esse irmão, e não só por ele, mas tantos outros, né? E creio Eles que soltaram muitas canções que tocaram o Brasil, Caso Worship, né? Isso que aconteceu não pode desmanchar aquilo que eles já abençoaram, aquilo que eles fizeram. É a hora da gente deixar de apontar o dedo e ser irmão. É saber que a misericórdia que a gente exercer hoje, quando a gente precisar, a gente também vai ter. E a gente aprende muito. Eu estava escutando a música do Thales Roberto outro dia, eu não sei quem falou assim, você escuta Thales? Tipo assim, uma pergunta assim, nossa, você tá errado, você tá escutando Thales? Eu tô assim, por quê? Não, você não lembra do que aconteceu? E o fato dele ter pecado, ter caído, ter feito o que aconteceu, não impede de eu ser abençoada, mesmo com anos se passando, com as canções que ele liberou. Eu acho que as pessoas estão muito bitoladas. Querendo tomar o lugar de Deus. Se Deus já lançou no mar do esquecimento, quem sou eu para ir lá buscar isso? Verdade. Mas a gente sabe que o Senhor em tudo está nos alinhando. E como a Samia falou, um grande exército está se levantando. Pastor, tá por aí? Acho que travou travou um pouco. Vocês estão nos escutando? Pessoal, vocês estão nos escutando direitinho? Gente, sobe aí. Acho que a do pastor e da Samia travou. Parece. Vamos lá. Verdade. Pastor. A gente chama eles de novo? Deve ter caído. Vamos chamar eles aqui de novo. E aí, gente, o que vocês estão achando? Tem alguma pergunta? A gente já está finalizando aqui a live. A gente está sendo super edificado, né, pessoal? Meu Deus, que palavra. Tem... Nós temos a honra de ser pastoreados por eles, né? E sabemos que Deus tem grandes coisas. Caiu. Mas aqui, uma outra coisa só que eu queria reiterar aqui. E finalizar, até porque o pastor tem a próxima live. Aqui, pessoal, já vamos dar continuidade na próxima live. Mas algo que né, nós vamos tem 3 anos já quase que a gente está na Recomeçar, e algo que nos marcou, né, quando a gente chegou, foi quando o Senhor literalmente restaurou o sorriso, né, a igreja. Deus usou a vida do Senhor para restaurar o sorriso do Guel, dos outros meninos lá. Amém. Isso, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E isso marcou a gente profundamente. Porque de algo tão simples, restaurar um sorriso, literalmente. Vou escrever o que você está falando. O pastor Ronaldo é profundo no simples. É verdade. Como é que é? O pastor Ronaldo é profundo no simples. Isso, assim, marcou a nossa vida. E não tem palavras. Isso, para mim, é várias vidas e um só propósito. Eu nunca tinha visto isso. Um pastor levantar oferta para dar dente para alguém. Parece hilário. Mas como isso me abençoou a Priscila. E a gente levou pessoas para a igreja por causa disso. Por causa que a gente nunca tinha visto isso acontecer antes.
A gente cresceu no Evangelho, eu cresci, a Priscila também, a gente nunca tinha visto isso antes. E é unânime, todo mundo que vai na Recomeçar fala, aqui é uma casa de paternidade. E isso, pastor, a gente vê que a graça que o Senhor recebeu, o Senhor realmente é esse canal que pegou dessa graça e continuou fluindo, liberando essa graça. Né? E a gente só sabe que o Senhor só é assim porque a Sâmia também é assim, a sua casa é assim. Amém. Sabe o que eu aprendo, Janilson? Só frustra com a paternidade quem não sabe diferenciar o pastoreio. Uau. Aqui em casa... Gente, não, fala essa frase de novo, pastor. E vamos repetir aí, gente. Essa frase tem que ser falada. Só frustra com a paternidade quem não consegue diferenciar o pastoreio. Por exemplo, quem trabalha no que se trata de alma aqui dentro da minha casa é a Sâmia, ela é a pastora. A pastora mexe com alma, o pastor trabalha com alma, o pai dá destino. O pai é aquele que vai ter que corrigir, o pai é aquele que vai ter que colocar a pessoa, muitas das vezes, em disciplina, falar, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, a pessoa tem hora que ela quer um pastor e você está debaixo de uma paternidade. Porque o pastor é aquele que vai te levar, ô irmãozinho, ô não sei o que, o pai aqui, levanta, vamos lá. É mais ou menos assim, quando você pega uma filha mulher, ela, tipo assim, ela caiu no chão. Aí você fala assim, ô meu denguinho, vem cá no papai, tá, beleza? Cara, é aquilo ali. Agora, quando é um menino, ele caiu no chão, seu pai, vai aprender levanta aí, chora não. Você não fala com ele assim, ô meu denguinho, ô, vamos ou não, caiu, levanta, não é nada não e tal, entende? Porque a paternidade, cara, ela é o que dá destino. Ela que caiu. Não, levanta, Janilson. Priscila, vamos pra cima. Nós vamos vencer isso aí, entendeu? Não que eu não possa parar e ouvir, igual hoje eu ouvi um tanto de gente, como pastor. Mas na hora de dar palavra é paternidade. Mas a gente tem esse diferencial com as meninas aqui em casa. Quando cai, eu falo assim, o beijinho da mamãe Sara, deixa a mamãe dar o beijinho, deixa a mamãe cuidar. O Ronaldo, não, vambora, levanta, vamos ver, machucou? Não, tá beleza, vambora, vamos continuar. Cara, isso é maravilhoso. Pastor, isso é muito bom o senhor falar, porque isso acaba que, assim... Desmistifica? Não, e também cura pessoas de falsas expectativas, porque... Às vezes vai chegar pensando assim, o pastor Ronaldo é amorzão e vai... Tem um remédio para minha cura. Sim, e isso daí cura qualquer falsa expectativa, né? Se minha esposa sofre comigo, Janilson, pergunta ela como é que eu sou com ela. Dá moleza não. Não dou moleza não, sou. Não dou. Vai achar ruim, fica chateado, mas aqui é isso, nós vamos pra cima e pronto, acabou. Cara, porque assim, é o que eu preciso entender. Glória a Deus. Amém. E agora, para finalizar mesmo, uma outra coisa, gente, porque tem que aproveitar deles. A gente não está indo na igreja, a gente tem que aproveitar. Não, mas aqui falta 7 minutos ainda. Depois eu saio dessa, já entro na outra. Tá de boa, pô. Mas precisa descansar a voz, pastor. Não, que descansar. Nós descansa no céu. A gente fica o dia inteiro fazendo chamada com o povo. A gente está morrendo de saudade, gente. A gente está aqui, mas a gente está em todos os lugares através das redes sociais. Mas, assim... Algo que me marcou também acho que foi na conferência do Juntos por um Propósito no ano passado, em que a Sâmia, né, participou ali no bate-papo, e ela falou algo que... duas coisas que ela disse. Primeiro, ela falou que todas as vezes que o pastor Ronaldo leva flor para ele leva para as meninas também. Isso eu falei assim, Deus, me dá a filha mulher, porque eu quero fazer isso. No Dia das Mulheres agora, ele mandou entregar aqui em casa. O rapaz chegou no interfone, eu tenho encomendas para a Sâmia, para a Agatha e para a Laísa. Nós descemos lá no prédio, fomos pegar e tudo mais. E ele aqui dentro de casa. Eu e o Djalma aqui, cara. Ele ligou, fez a encomenda, pediu para entregar. E elas ficam assim maravilhadas. Aquilo dali, elas se sentem as meninas mais lindas, amadas do mundo. É incrível. Porque ela gera uma identidade, né? Isso. Sim. E é algo que, assim, qualquer gaiato, porque daqui um dia vai chegar aí com... Né? Não vai ser qualquer lapezinha que elas vão cair, não. Sim, elas não vão cair.
porque já tem um pai que afirma, e isso é fantástico aí, né? Eu não sei quantos nos ouvem que é pai de meninas. Eu oro por uma menina, para Deus nos dar uma menina. Tipo quem? Tipo a Ágata. E eu oro assim, Deus, eu quero uma menina tipo a Ágata. Diante de Deus, a Priscila sabe disso. E outra coisa que a Sâmia, eu me lembro que dos primeiros gabinetes que a gente teve com o pastor, a gente era recém-casados, e a Priscila é uma líder nata, ela é mandona, né? Não, assim, eu dou orientação, não sou mandona. Isso, até chegando lá. E uma coisa que o pastor Ronaldo falou conosco, que me marcou muito, foi que no início do casamento, né, ele já estava no ministério de tempo integral, já era... buscava o Senhor assim, né, dessa forma, e a Sâmia era toda proativa, era uma profissional bem sucedida. Sim. E que conta aí, Sâmia, você sabe o que é. Bom, quando nós casamos, durante o namoro, no início do casamento, eu trabalhava e ganhava bem mais que o Ronaldo, né? E a questão de administração dele e tudo mais sempre me incomodou muito, porque ele sempre foi muito dado. E tem duas vertentes desse testemunho. Quando eu falei assim, não, eu vou tomar conta dessa casa, que ele não toma de jeito nenhum, e acabei ficando 3 dias internada no hospital para aprender o que é submeter ao meu marido, mesmo no início não concordando com a forma dele de administrar, na verdade não é concordando, não entendendo como Deus estava ensinando ele a administrar a nossa casa, porque era daquela forma desprendida, era daquela forma de depender do Senhor, sabe? Mas quando ele chegou para mim e falou assim, olha, eu não quero que você trabalhe mais. Para mim foi um baque muito grande, mas ele estava me ensinando a viver nessa dependência, sabe? Eu não tinha sido criada assim, aquilo dali foi para mim algo de outro mundo. Mas quando eu consegui entender como Deus estava querendo direcionar a nossa casa, foi um livramento, foi uma libertação. E isso foi quando ele virou e falou assim, olha, mesmo você ganhando muito mais do que eu quero que você venha e viva comigo esse sobrenatural de dependência do Senhor. Uau. Nisso eu já tinha entendido o que era submissão e consegui realmente largar tudo e viver debaixo da medida que o Senhor tem nos dado até hoje. Amém. Isso é inspirador. Amém. Ô, Janilson, é bom deixar claro aqui, cara, nós nunca fomos uma família perfeita. É verdade. Já pensamos em separar, teve momentos difíceis. Sim. Cara, quando alguém chega com uma história assim e ela superou, cara, eu acho sensacional. O Luiz ensina a gente muito. Toda vez que você olhar para uma pessoa, olha pelo lado de superação que ela teve na vida dela. Sim. Aprenda com isso, porque as superações te levam em lugares, gente. Já teve dia de eu pensar em desistir de tudo, cara. De tudo. Deus, não quero mais, tá muito difícil. Eu creio que o momento ruim é o momento que o Senhor quer te dar propriedade de virar um dia para uma pessoa e falar assim, olha, eu também passei por isso. E no Senhor eu venci, você também vai vencer. Amém. Então, assim, cara, a gente vive tantas coisas, e eu acho que o cenário ele é propício para o milagre acontecer. Amém. Amém. E na multiplicação dos pães e peixes, o menino ele não precisava de milagre, mas o povo precisava. Verdade. Então, se a gente precisa de milagre, cara, eu acho que esse é o momento. Amém. Nós temos que orar a cada dia para que a gente possa entender aquilo que Deus está fazendo, cara. Amém. Janilson, Priscila, foi muito bom estar aqui com vocês. Foi tá? fantástico. Aqui com a gente. Vamos repetir, hein? Vamos sim, pô. Pô, o pessoal daqui enviando tanto de mensagem. Ô, gente, Deus abençoe todo mundo. Agora vamos para... Vamos tirar só uma fotinha, pastor. Porque vai pro YouTube aí, ó. É um sorriso. Como é que faz? Ah, tá. Como é que é, Pri? Aê. Deus abençoe. Amamos vocês. Não faz isso não, viu? O quê? Eu e o Juscelio, a gente não faz isso não. A gente não dá conta. É verdade, a live agora é com o pastor Juscelio. Tirar fotinha, foi bom, vou tirar. Não, gente, tira aí. Deus abençoa. Foi uma honra, foi um prazer. E ó, uma palavra para todos que estão escutando. Nós somos pessoas que nasceram com um propósito. E quem tem uma promessa e um propósito de Deus,
não nadem e morrem na praia. A gente tem uma vitória certa, então nós não vamos desistir, porque o Senhor, ele não mente, ele não tarda, ele não falha, e ele não desiste daquilo que ele prometeu para mim, para você, para o Janilson, para Priscila, para minha casa. Os dias podem ser maus, mas a palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma. Amém. Amém. Amém, Deus gente. abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Amamos vocês. Com Deus. Nós também. Obrigada, com Deus. Gente, obrigada por tudo, viu? Vocês são maravilhosos. Que live especial. Foi incrível. Vamos salvar e vamos colocar no YouTube. Então, semana que vem tem mais. Tem mais, gente. Terça com propósito. Semana que vem, palpites. Até terça que vem, na nossa terça com propósito. Beijo, obrigada a você que ficou até agora conosco.